Olá, boa noite a todas, a todos, todas as pessoas. Hoje eu vou explicar brevemente uma pesquisa que eu fiz sobre ideologia. Então, para começar, vamos revelar as fontes. Eu pesquisei sua pesquisa, significados.com, a Wikipédia, InfoEscola, o Yahoo Answers, porque a opinião das pessoas também é muito interessante, e significados da palavra alienação. Então, eu não tirei isso de nenhum livro de filosofia, nem de sociologia em específico, mas todos esses sites se remetem a essas informações. Então, vamos nos concentrar. Existem dois sentidos para a palavra ideologia. O primeiro sentido é o sentido neutro, e o outro é conhecido como o sentido crítico. O sentido neutro é justamente como a gente diz no dia a dia. Toda ideologia, né, principalmente de uma forma mais solta, significa visões de mundo e um conjunto de ideias. Essas visões de mundo, elas são projeções daquilo que seria ou que é ideal, de acordo com qual grupo e qual pessoa pensa isso. E é de uma sociedade, né? Então, a ideologia no sentido neutro são os pensamentos, as doutrinas, que podem ser conscientes ou inconscientes, né? E todos esses componentes, toda essa ideologia refletem processos motivacionais. Qual é o papel de uma ideologia, de se ter um ideal na vida, alguma coisa para te guiar? É compreender o mundo, facilitar a tarefa de compreensão do mundo, evitar a ameaça existencial, que é viver uma vida que não tem explicação, e manter relacionamentos valorizados, né? Porque você divide coisas e crenças em comum, e isso é fundamental para a coesão social e para os relacionamentos. Então, esse pensamento nem sempre é independente e imparcial, como nós veremos, e é um conjunto de crenças mais ou menos sistemático e coerente, porque se ele não for sistemático e coerente, ele não vai conseguir convencer ninguém, né? Além disso, reflete as ideias de um determinado grupo social, sobre o seu meio social ao redor e sobre a sua função nesse meio. A ideologia ela sempre vai refletir as ideias de um determinado grupo social, né? E a sua opinião sobre o mundo exterior e sobre a sua função dentro desse mundo. Beleza. No sentido crítico, ele incorpora o sentido neutro no sentido que, por exemplo, você fala assim, a minha ideologia de vida é vegetariana, né? Então essa é a palavra é ideologia, mas ela está sendo empregada no sentido neutro. Ela não está sendo empregada no sentido crítico. No sentido neutro, é mais ou menos o que acontece com a palavra filosofia. Às vezes você fala assim, a minha filosofia de vida é, sei lá, deixar acontecer. Então, estritamente falando, isso não é o conjunto de conhecimento chamado filosofia, mas as pessoas empregam e quem manda na língua é o povo. Então a gente tem que reconhecer o uso da palavra porque nós somos os donos da língua. Então, ideologicamente falando, a minha ideologia é ser vegetariano, não é exatamente uma ideologia. Então vamos tentar entender agora o que é o sentido de ideologia crítico e como que ele se difere e por que isso é importante. Então, nessa leitura, ideologia é uma associação de representações, né? Essa associação de representações, como nós dissemos, dá o sentido ao mundo, né? Naquela linha de que aquilo que seria ou que é ideal é uma ideologia. Existem os fatos, existem os ideais, e é muito complicado você até falar nessas duas terminologias, porque separar, mas isso é outro assunto. Vamos lá. A ideologia, ela explica as condições atuais, isso é interessante. Então você pergunta assim, pô, mas por que eu estou vendo esse vídeo? Porque de repente, se você entender isso, você vai conseguir explicar melhor as condições atuais. Nós vivemos tempos muito confusos. Eras de verdades e pós-verdades, né? Então, quem sabe essa pesquisa, né, que eu acho que é um assunto de humanas, né? Filosofia, sociologia, mas também de economia, como a gente vai ver.
Então, a ideologia explica as condições atuais, ela orienta o esforço de transformação da sociedade, né, numa certa direção, e a ideologia é composta por ferramentas simbólicas. O que seriam essas ferramentas simbólicas? Elas são uma parte necessária da integração social e do funcionamento institucional. Por quê? É uma foto, um discurso, um programa de TV, uma propaganda, uma embalagem de sabão. Tudo isso é o reflexo de um discurso. Né? Então, fala assim, mas eu sou contra a ideologia. Nós vamos ver nesse vídeo como que isso seria possível, né? Se dá para viver sem ideologia ou como entender melhor essa coisa. Eu acredito que sim, mas acho que a gente precisa pelo menos entender o que é ideologia para depois falar que se gosta ou não, né? E como eu estava em dúvida, eu fui fazer essa pesquisa. Então tá, essas ferramentas são parte necessária da integração social, né? Os símbolos, os discursos e do funcionamento institucional. Segundo o sentido crítico de ideologia, o objetivo é a criação e a manutenção de relações de dominação. Dominação entre grupos diferentes, né? O mais forte sobre o mais fraco, o mais distraído sobre o mais atento, enfim, tudo isso aí que as pessoas usam para justificar o funcionamento do mundo atual, né? E a ideologia é um instrumento tanto de dominação quanto de persuasão. Persuasão, né? Então, a alienação, a dominação, ela pode ser entre brancos e pobres, entre brancos e ricos, negros e pobres, pessoas do hemisfério norte contra o hemisfério sul, ou qualquer outro tipo de dominação imposto por uma força. Mas ela também pode ser uma persuasão, né? A alienação da consciência humana não necessita de força física. Então, a ideologia é uma das formas, é um dos instrumentos de criação e manutenção de relações de dominação para alienação da consciência humana. Nós vamos ver depois o que tem a ver alienação com ideologia, mas já dá para entender que se você tiver, quanto mais alienado você estiver, mais facilmente você vai perder o critério para ver o que aquela ideologia está falando, porque cada ideologia fala uma coisa. Certo, então vamos continuar aqui. A ideologia não é disseminável como ideias, né? Tão simplesmente quanto tive uma ideia e espalhei a ideia e ideologia. Isso também porque, né, tanto num sentido quanto no outro, é uma ferramenta de coesão entre outras coisas. Mas nesse sentido crítico, a ideologia age de forma prescritiva, ou seja, por convencimento, né? E as relações de poder são assimétricas. Isso foi apontado por Karl Marx, inclusive o aniversário de nascimento dele é hoje, 199 anos. Parabéns, obrigado. E as relações entre brancos e negros, homens e mulheres, chefes e subordinados, nativos e estrangeiros, adultos e crianças, pais, mães e filhos, crentes e ateus, são relações de poder assimétricas. Nessas assimetrias existem ideologias com diferentes símbolos e explicações para poder ver como que a sociedade vai fazer tudo isso funcionar, porque o ser humano nasce sem manual de instruções. Vamos continuar. Então, a palavra ideologia tem dois sentidos. O primeiro, o sentido neutro, que é, minha ideologia de vida é, sei lá, tomar sol. Ótimo, tranquilo. Mas isso não é ideologia. Por exemplo, assim, como diz o Cazuza, ideologia eu quero uma para viver. Né? Isso não é o mesmo sentido. O sentido crítico engloba o sentido neutro, mas o sentido neutro não dá conta do sentido crítico. Quais são os problemas com a ideologia, nos dois sentidos? O problema é que a ideologia pode ser de uma só pessoa ou pode ser de um grupo. Né? São as ideias compartilhadas. Esse grupo vai tentar convencer outros a seguirem a mesma ideologia, por várias razões que a gente já viu. Às vezes preencheu um vazio existencial, né? Às vezes você encontrou uma comunidade forte, se sente acolhido. Às vezes você concorda com aquelas ideias, né? Você tem fé naquela doutrina exposta. E, logicamente, você vai querer dividir a sua alegria e a sua descoberta com as outras pessoas. Isso é normal. Né? Então, existe aí como se fosse uma evolução natural, como se fosse um Darwin dentre as ideias, uma escalada pela reprodução e pela manutenção.
como os animais. As ideologias também, elas têm tipos, ligações e ações políticas, religiosas, econômicas, sociais e jurídicas. Então você pode ter uma ideologia econômica, por exemplo, o neoliberalismo é uma ideologia econômica. Você pode ter uma ideologia religiosa, você pode ter uma ideologia política, né, que as pessoas dividem em direita, esquerda, centro, que são simplificações para um lado, mas por outro lado elas organizam certos grupos, né, sob certas denominações. Então as ideologias têm repercussões em todas as áreas da vida, sociais, né? Às vezes quem se alimenta muito bem desde que nasceu não tenha passado pela experiência da fome o suficiente para se sensibilizar para a questão social de se excluir, por exemplo, o Bolsa Família para pessoas que têm muita necessidade, né? Resolver o problema da moradia e outras coisas. Tudo isso é regido por ideologias. E qual o outro problema? O outro problema é que a adoção de uma ideologia, qualquer que seja, pode não ser proporcional à demanda e gerar extremismos, né? Aliado à capacidade humana de ser extremo, né, isso é difícil. Então, por exemplo, às vezes a pessoa se torna vegetariana, mas ela fica tão radical naquilo que ela, tipo, ela prefere os animais do que os humanos, entendeu? E aí eu já acho que já é um exagero. Inclusive, a gente vê muita agressão e muito ódio ao ser humano nessas comunidades de vegetarianismo. Eu até saí de todas, porque estava uma coisa desproporcional. Né? E é uma ideologia aparentemente inofensiva, que é para salvar os animais. Imagina outras ideologias mais excludentes, né? Mais violentas, mais perigosas. Tá, então, para explicar a ideologia, nós vamos pegar conceitos da sociologia, da psicologia e da filosofia. Né? Então, a sociologia diz que porque essas ideias existem e que elas representam estruturas de coesão, existem inevitavelmente confrontos ideológicos. Né? Existem embates entre conjuntos de ideias e crenças. Né? Entre as ideologias dominantes, que são as hegemônicas, e as ideologias dominadas, que são as subordinadas. Ou, como as pessoas muitas vezes se referem, minorias. Né? Então existem as hegemônicas, que são as mais fortes, e as subordinadas, que são as menos fortes. Essas ideias elas estão em eterno conflito. Quem tem a ideia quer passar para frente e quer impor aos outros. Né? Existem soluções, mas as pessoas teriam que ouvir mais. E ela se pergunta, será que a ideologia só se resolve na luta de classes e da opressão? Ou será que ela tem outra solução? Né? Essa leitura da luta de classes é a tradicional. Eu não sei muito de sociologia, eu não estudei sociologia, então eu vou deixar a pergunta para os sociólogos. E será que a ideologia é essencial à sociedade? E essa pergunta também já beira lá na filosofia, né? Vamos lá. Na psicologia. A psicologia, a explicação para a ideologia é que... Calma aí que deu ruim. Traços de personalidade. Né? Ah, sim, já está resumido. É o seguinte, para a psicologia, o conjunto o efeito total, né, final, é uma mistura de traços de personalidade, que existem, as pessoas são diferentes umas das outras. Existem diferenças sociais, existem variáveis sociais e outras. Né? Existem as necessidades pessoais, pode colocar a pirâmide de Maslow, né? E existem as crenças ideológicas, né? Que tem um papel de consolidação do ego, de estruturação da personalidade, de validação do grupo. Tudo isso é muito importante. Então, falar ideologia, eu não gosto de ideologia. Se a gente for ver o que eles disseram, que a gente está estudando, a ideologia é muito importante, até para a própria saúde mental da pessoa. Às vezes você não tem como tirar ou oferecer uma ideologia de uma forma radical sem que a pessoa perca as estruturas. Né? Isso é um problema que vai acabar no psicólogo. Com sorte, né? Se tiver essa oportunidade. E na filosofia, eu separei esses autores que estão nos textos lá nas fontes. A primeira vez que a palavra ideologia foi empregada na filosofia foi por Antoine de Tracy, em 1796, na Revolução Francesa. Um texto que se referia à ideologia como a ciência das ideias. É o primeiro registro que eu encontrei. O segundo foi esse Hippolyte Taine, a ideologia como método socrático de ensino de filosofia, mas sem estender o vocabulário para além daquele que o leitor normal já possui, sem os exemplos de observação que a ciência prática necessitaria.
confesso que não entendi muito bem, acho que essa informação está incompleta, mas de todo modo parece que é uma ideologia do método de ensino de filosofia que utiliza meio que o universo da pessoa, como se fosse um Paulo Freire, né? Mas parece que tem o problema da observação que a ciência necessita. Ou seja, como ele não tem problema, como ele não tem a capacidade de da observação prática, né? Ele pode se confundir dentro de um jogo de palavras, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo agora. Então eu vou pular essa parte, eu confesso minha ignorância e entrego para o próximo. Karl Marx. Eu também não entendo muito, eu só estou resumindo a minha pesquisa. Quem puder, complemente e corrija, né? Então, as ideologias, elas servem para forjar e para explicitar sistemas teóricos, né? Políticos, morais e sociais. Até códigos, né? No caso da moral, existe uma coisa que não está muito escrita. E, segundo Karl Marx, as ideologias são criadas pela classe dominante, né? Por via de ideia, discurso ou ação, o que parece bastante razoável, porque muitas vezes as classes dominantes são os que mais têm acesso à educação e à informação, e elas, obviamente, vão produzir discursos para preservar a própria condição, que é o que a gente vê basicamente acontecendo no problema da jurisprudência e outras áreas. Então, basicamente, resumindo, é para os ricos controlarem a sociedade e ela mascara a realidade. Né? A ideologia, um dos papéis da ideologia é disfarçar o real, né? Mostrar apenas a sua aparência e esconder as demais qualidades e a separação do trabalho manual, o trabalho intelectual, e aí geram os ideólogos, que apoiam os dominadores e deformam a compreensão da realidade e das relações de produção. Né? Para isso que servem os ideólogos. Os ideólogos eles apoiam os dominadores, né? Publicam livros, fazem palestras, essas coisas muito legal. Deformam a compreensão da realidade, né? Que é o objetivo da ideologia, e das relações de produção. Né? Beleza. Depois, eu não sei muito sobre isso, quem puder complemente. O próximo é o Hegel, né? Que diz: ideologia é a separação da consciência em relação a si própria. Ou seja, existe uma consciência que pode estar unida a si própria e existe uma consciência que está separada de si mesma. Essa consciência separada de si mesma é a ideologia. Não vou falar sobre Hegel, eu acho que está bem claro na minha compreensão. Depois John B. Thompson, que disse: a ideologia tem foco nas relações de dominação, né, como o Karl Marx já tinha dito. Mas ele nega que a ideologia seja uma falsa consciência. Ele acha que essa consciência não é falsa. Então ele diz: ideologias são as maneiras como o sentido serve para estabelecer e sustentar relações de dominação. Ou seja, a pessoa dá um nó num pingo d'água, muda o sentido de tudo, né, de várias maneiras, e isso vai sustentar as relações de dominação. Beleza. E ele diz que para termos ideologia precisamos de recursos cognitivos, né, que são essas ferramentas simbólicas. As ferramentas simbólicas são imagem, frase, texto, artigo, notícia, reportagem, novela, filme, música, discurso, né, poesia, qualquer coisa. Por isso que hoje a gente vê tanta notícia falsa, né, porque a notícia é uma ferramenta simbólica, é um recurso cognitivo para estabelecer ou deturpar ou obscurecer o sentido das coisas e sustentar as relações de dominação. Né? E também existem recursos materiais, que no caso seria a violência, a agressão e a guerra, quando os recursos cognitivos não são os escolhidos. Né? É outra forma de expressão dessa imposição ideológica. Tem Althusser, que é outro filósofo, e ele disse que a ideologia é materializada nas práticas das instituições. Né, cada vez se aproximando mais ainda da questão do discurso e de qual é o efeito disso na nossa vida. O que eu tenho a ver com tudo isso? É um monte de gente morta, né? Agora o ódio, a informação e a cultura está em ascensão, as pessoas acham que ler e não ler dá igual, né, que não é porque a pessoa estudou que ela sabe mais. Então, isso aí é uma materialização desse discurso de uma certa ideologia que está tentando se materializar nas nossas instituições. Né?
e principalmente no discurso como uma prática social, e o discurso é uma ideologia materializada, né? Se você perguntar assim, tá, ideologia, não estou entendendo, você pode me dar um exemplo? Sim, um discurso, né? Qualquer discurso. Ele é necessariamente tem um componente ideológico. Por último, Paulo Freire, né, na categoria da filosofia, ele diz que a ideologia tem a ver com a ocultação da verdade dos fatos, né, que é a mesma coisa que o Thompson já tinha dito, mas eu acho que de outra forma. E, diretamente falando, a ideologia faz uso da linguagem para encobrir a realidade. Beleza, agora não entendi. Então vamos aos exemplos. Olha só, separei algumas ideologias aqui e uma até coloquei entre aspas, porque a gente tem que falar sobre isso. Então, primeiramente, vamos ver: fascista, comunista, democrática, capitalista, conservadora, anarquista, nacionalista, heteronormativa, ideologia de gênero, e pode colocar qualquer outra aqui, né? Como a gente falou, ideologia do vegetariano e tal, não sei o que. Beleza. Eu tentei simplificar, tá? Eu não sou cientista político, eu não sou professor de história nem de geografia. A minha formação é filosofia, e o que eu estou fazendo é apenas um resumo de ideias que eu encontrei. Se houver alguma imprecisão ou erro, por favor, me corrijam. Então vamos lá. Ideologia fascista, né? A ideologia fascista, ela tem um perfil autoritário, né, expansionista e militarista. Os exemplos clássicos consolidados do nosso passado: Hitler e Mussolini, né, dos anos 30 até os anos 40, 50. Todo mundo sabe a história do fascismo e do nazismo, etc. Então, qual seria o ideal do fascista? O ideal do fascista é a imposição, a sedução e a fascinação, né? Vocês têm que aceitar, e porque é lindo e tipo vai ser bom para você, mas ninguém não é o culto à razão, é uma coisa mais emocional, né? Vamos ao próximo. Ideologia comunista. Idealmente, implantar um sistema de igualdade social. Eu não entendo de antropologia e sociologia o suficiente para discutir comunismo, né? Tem muitos professores que podem fazer isso, mas resumidamente, se deu certo ou não, se existiu ou não, onde foi, isso aí a ser discutido. Mas o ideal seria a igualdade social. Então, essa ideologia, o ideal que rege seria a igualdade social. O socialismo, da mesma maneira, né? Pensar no social, que as oportunidades sejam iguais para todos e que a dignidade humana seja mantida, né? Inclusive sendo esse um dos papéis do Estado. Ideologia democrática. Radicalmente falando, aconteceu em Atenas, né? 400 a.C., se não antes. E qual é o ideal da democracia? É que os cidadãos participam na vida política, né? Se em Atenas tinha escravidão, se não sei o que, nós não vamos ser anacrônicos, né? Mas o conceito de cidadãos participarem na vida política ainda funciona, né? Esse seria o ideal da democracia, né? Que todos pudessem ter voz igual e representação igual no Estado, com justiça, né? Para todos. Qual seria a ideologia capitalista? Que é outra forma de ideologia, né? A pessoa só pensa em ganhar dinheiro e dane-se, é isso que eu quero fazer, então tudo bem. Nasceu na Europa no século XV, depois do Renascimento, né? As humanidades, o Renascimento, o desenvolvimento da burguesia, o fim do regime feudal, possibilitaram o surgimento e a consolidação desse pensamento. Qual o objetivo do capitalismo? É o lucro e a acumulação de riquezas. Acho que isso aí não precisa de teoria para entender. E qual é o ideal do capitalista? É comprar tudo, a qualquer custo e a todos, destruindo a terra e a vida a preço de juros. Obviamente, nessa minha definição, existe a minha leitura, né? Eu tenho uma opinião sobre isso. Para mim, isso aí resume. Porque se existe uma outra via, se existe capitalismo sustentável, eu ainda não estou vendo. Então, por agora, eu estou vendo apenas a destruição do planeta e das vidas humanas, em nome do capital. Certo? Então, vamos ver agora o que seria uma ideologia conservadora. A pessoa fala assim, eu sou conservador. O que isso significa? Que essa pessoa ela se preocupa, ela acredita que o importante é a manutenção dos valores da sociedade, né? Então, tanto os valores morais quanto os valores sociais. Então, é uma pessoa que vai resistir ao divórcio, vai resistir ao aborto, vai resistir à legalização, à descriminalização das drogas, né? Vai resistir a qualquer grupo que surja, que destoe do seu conjunto de crenças já estabelecido, né? Então, o seu ideal é o quê? Preservar o passado e manter tudo do jeito que está. Às vezes tem uns mais ou menos flexíveis, né? Sem adaptar-se, pelo menos muito, ao presente e ao que é novo,
né? Existem pessoas mais ou menos conservadoras, ou às vezes a pessoa é conservadora em um assunto e não é conservadora em outra, né? Ela pode ser, por exemplo, contra certos assuntos morais, mas ser a favor de certos assuntos políticos que envolvem a democracia, por exemplo, né? Então, o ideal é esse. Então, para cada ideologia, existe um ideal, né? Isso aí parece simples, mas olha só, a gente teve que chegar até aqui para poder ficar mais claro. Então, a ideologia, agora vamos para a ideologia anarquista. Opa, deu ruim de novo. Ideologia anarquista. Então, a ideologia anarquista, ela defende a eliminação do Estado e das formas de controle e de poder. Ela acha que todas as formas de controle e de poder são desnecessárias, ou tendem a ser, pelo menos, abusivas e defendem a liberdade. Então, qual seria o ideal do anarquista? Anarquista é bagunceiro? Anarquia é a bagunça? Não, pelo contrário. A anarquia é a ordem que se gera a partir do discernimento. Então, a ordem nasce da autonomia e do discernimento de cada cidadão, de cada pessoa. E eles acreditam que nós não precisamos do Estado para nos regular e de nenhuma das ferramentas de controle, coerção e violência contra o cidadão. Essa é a ideologia anarquista. Eu não estou falando que nenhuma delas está certa ou errada, eu estou expondo o assunto. A ideologia nacionalista, né? A exaltação e valorização da cultura do próprio país, né? Do território, dos recursos. Então, qual seria o ideal do nacionalista ideal, né? Manter a integridade do seu território, né? Que é onde mora a sua nação, amar o seu povo, a sua língua e a sua cultura, né? Ter orgulho de ser brasileiro, de falar português e do samba e de tudo que é nosso, proteger as riquezas nacionais contra ambições estrangeiras, né? Multinacional, depredação. Isso seria um nacionalista ideal, né? Não sei se os que se dizem nacionalistas hoje conseguem chegar a esse grau de integridade para com seu ideal, mas nós estamos explicando conceitos abstratos. Agora vamos falar da ideologia heteronormativa, né? Heteronormatividade, para quem achou o nome esquisito, é que acha que o normal é ser heterossexual, né? Então, a diversidade sexual deve ser combatida, pois é uma aberração da natureza, né? O Brasil é o país que mais mata gays, lésbicas no mundo. Todo mundo sabe disso. Mulheres também. E mulheres heterossexuais, né? Ou não, também não sei. Existe cura gay, a pessoa acredita, né? A gente vê muito isso. Ela acha que então o normal é ser hétero, né? Que existe cura gay se a pessoa quiser ser hétero, igual a maioria já é. Ou seja, você tem uma doença, você tem um defeito porque você não é igual a gente, né? Porque o normal é ser hétero. Então, e aí eles acham que todo mundo nasce hétero, né? Quem corrompe é a sociedade, é a vida, as más influências, enfim. Eles têm essa crença, né? Como a gente falou, a ideologia é uma coisa muito profunda. É muito difícil a gente discutir ideologia, mesmo porque quando o assunto envolve tabus, né? Ideologias morais com consequências sociais, jurídicas. E a ideologia de gênero, né? Todo mundo combatendo ideologia de gênero. Então, o que eles dizem, o que eles defendem é a sexualidade humana é um fator biológico, cultural e social, né? Os acusadores da ideologia de gênero, eles dizem que quem defende ideologia de gênero não acredita em Adão e Eva, não acredita em XXXY, não acredita em DNA, né? Isso é mentira, isso é uma falácia, tá? Isso é um discurso para desconstruir é uma guerra de ideologias. A ideologia de gênero, ela não nega o fator biológico como componente da sexualidade humana, mas ela inclui o cultural e o social, que não podem ser excluídos. O ser humano não é um rato de laboratório com dois tipos de gene. Ele tem um componente cultural, que é a sua própria identidade, e um componente social, que inclusive lhe dá e impõe limites, né? Alguns bastante injustos. Diz também que o gênero é uma construção e não uma determinação, e que nós não podemos confundir gênero, identidade de gênero e papéis de gênero, né? Gênero, macho, fêmea, beleza, tranquilo. Identidade de gênero. Identidade de gênero não tem a ver com órgão genital, tem a ver com como a pessoa se identifica. E papéis de gênero tem a ver com o que a sociedade espera desses papéis. Por exemplo, quem lava a louça na sua casa? É o homem ou a mulher? Isso é um papel de gênero feminino? Né? É isso aí que significa a diferença entre gênero, identidade de gênero e papéis de gênero. Então, tudo isso nos leva ao assunto da alienação. O que é alienação?
A alienação é a diminuição da capacidade dos indivíduos de pensar ou agir por si próprios. O que isso tem a ver com ideologia? 100% a ver, né? Porque se a pessoa não consegue pensar e nem agir por si próprio, ele fica mais suscetível a ser convencido por uma ou mais ideologias, né? Nem todas benéficas para ele ou para a sociedade, né? E os alienados não têm interesse em ouvir opiniões alheias. Eles apenas se preocupam com o que lhe interessa. É um grande egoísmo misturado com violência, né? Uma concentração muito grande em si mesmo e uma incapacidade de ouvir as outras pessoas. Na psicologia, alienação significa conteúdos reprimidos da consciência e corresponde a um estado de despersonalização, onde a pessoa tem menor consciência da realidade e um menor sentimento de realidade. Por isso que ela fica mais suscetível. Imagina você com menos consciência da realidade, menos sentimento de realidade, vai perdendo a noção, a consciência e o sentimento da realidade. O que seja, você vai começar a alucinar numa ideia, né? E em direito, o que significa alienação? Alienação de bens ou direitos, você vai ceder, né, um bem para alguém. Tem a alienação parental, que aí resume bastante. O que é alienação parental? É crime, né, definido aqui por essa lei 12.318 de 2010, que a mãe e o pai divorciados, um não pode fazer a cabeça da criança colocando minhoca para ele não gostar do outro pai. Você não pode, com as suas palavras, afastar o seu filho do outro progenitor. Isso é crime, isso é lavagem cerebral, isso é alienação parental, tá? E na filosofia, alienação é a renunciação de algumas liberdades individuais a favor do Estado, né? Ou alguém que é ou se torna um estranho para si próprio, como dizia o Hegel, a consciência separada de si mesma, né? Então, ele se torna distante, desconhecido, alheio e... Não, ele não se torna, ele se torna resistente a tudo que é distante, ao que é desconhecido, ao que é alheio e ao que é outro, né? Se torna um estranho para si próprio, fica fissurado, cai numa ideologia, compra uma ideia qualquer e recusa o novo e se torna estranho para si mesmo. Existe ainda a alienação social. O que é alienação social? O ser não entende que é formador da sociedade e da política. Então a pior alienação é essa que a gente vive, que é a alienação social. As pessoas elas não conseguem perceber claramente que elas são parte da sociedade, uma parte formadora, e da política também. Que na polis, na cidade, como dizia o Aristóteles, todo ser é um ser político, né? Zoon politikon. O ser humano é um ser social. E dentro da cidade, dentro da polis, todo ato é um ato político. Ah, mas eu não gosto de política. Eu sinto muito, né? Eu sinto muito, não tem como. E isso é uma alienação social, alienação política. E o alienado social, ele aceita tudo sem questionar como, né? Ele aceita as coisas como natural, racional ou divino. Não, isso é assim mesmo, né? Ou, não, isso é assim porque Deus quis. Ou isso faz sentido com aquilo e tá bom, entendeu? Tipo, entendi a explicação. Mas às vezes aquela explicação é falsa, entendeu? E a alienação social impacta o pensamento independente, obviamente, que é o objetivo de toda essa pesquisa. E a alienação social é justamente o oposto do pensamento crítico. Então, como nós podemos combater a alienação social? Com o nosso pensamento crítico, né? Que nem eu fiz esse vídeo aqui. Isso é uma besteira, é uma coisa de Wikipédia. Mas às vezes é bom relembrar e às vezes é bom organizar. Então você pode fazer a mesma coisa, né? Porque você não pega o seu tema de expertise e faz a mesma coisa. Ensina para as pessoas um pouco do pensamento crítico, para não ficar repetindo lorota, né? Com violência, massacrando pessoas inocentes. Qual é a nossa solução? Nossa solução, então, é esclarecer as coisas, né, o máximo possível, compreender que todas as ideologias existem ao mesmo tempo. Isso é um fato. E aí a pergunta, será que nós devemos, então, escolher uma ideologia? Você tem que perguntar sobre isso, né? Mas primeiro você tem que conhecer o que é ideologia, como elas funcionam, qual funciona melhor para você. Não tem nenhum problema de ter ideologia, tá? Você pode ter a ideologia que você quiser, mas é importante você, ou não ter nenhuma, né? É importante você saber
o que é, e não ficar assim, louco. E a pergunta, é possível viver sem ideologia? Essa é a grande pergunta, né? Por fim, deixar aqui o conselho antigo, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Vamos pensar sobre isso, né? Discutir uns com os outros sem agressão, né? Eu não estou fazendo isso aqui porque eu quero aparecer, eu preferia nem ter que fazer. Então, agradeço pela atenção, espero que todos assistam, né? Não vou dizer que gostem, porque gostar também é difícil. E depois a gente se vê, a luta continua e nós vamos vencer. O sonho não morreu e ele nunca vai morrer, né? Nós vamos vencer. Então, a paz de Sócrates para todos.